Boa noite. Eu vou fazer uma curta declaração e depois fico à vossa disposição para as questões sobre a matéria que consta desta primeira declaração. Este é o primeiro Conselho Nacional do PSD realizado neste ano e o primeiro após o Congresso Nacional que reelegeu Pedro Passos Coelho. Este Conselho Nacional serviu também como uma boa oportunidade para fazer uma avaliação dos primeiros 6 meses de desempenho do atual governo, em especial atendendo às últimas informações no domínio da economia e das questões sociais. Nós sabíamos a situação em que o país se encontrava, de recuperação da economia, de reforço das exportações, de redução do desemprego, de melhoria das condições sociais, de melhoria da confiança e de crescimento do investimento e sabíamos também da abordagem alternativa que vinha sendo defendida pelo Partido Socialista e que depois foi sendo concretizada. Um modelo que passou por reversões em áreas estruturais como a área da educação, a área dos transportes, o setor das águas, a área fiscal, a área do emprego, a área do arrendamento e, por outro lado, uma ideia de desenvolvimento económico assente em pressupostos irrealistas e anacrónicos, regressando a um modelo de desenvolvimento assente na despesa e no fomento do consumo privado, de forma a poder criar condições para o aquecimento da economia. O PSD sempre afirmou, tanto no passado mais distante, enquanto governávamos, como no início do mandato do atual governo, que este modelo se baseava em pressupostos irrealistas e que não tinham qualquer nível de adesão à realidade. Em tempo útil, denunciamos aquilo que nos pareciam ser já sinais preocupantes de redução da confiança dos consumidores, redução da confiança dos investidores e de preocupação manifestada por organizações internacionais. Em tempo útil, o líder do PSD, o PSD, foi apelando a que o atual governo pudesse corrigir esta trajetória. Ora, os últimos dados económicos que foram recentemente apresentados permitem constatar que já não estamos apenas perante pressupostos errados, estamos perante sinais evidentes de falta de correção da estratégia de desenvolvimento económico e social e a comunicação que o Conselho das Finanças Públicas hoje produziu arrasou de uma forma eloquente esses pressupostos e veio dar ainda mais visibilidade às nossas preocupações. Estamos perante a destruição de 49 mil postos de trabalho nos últimos 3 meses. Estamos perante uma redução das exportações em 3,9%. O investimento praticamente parou. Assistimos a uma perda de confiança dos consumidores e a economia desacelerou quando hoje cresce em termos homólogos a 0,8%, o que é menos de metade do crescimento da média europeia. Gostava de recordar que, enquanto o PSD e o CDS governavam, estávamos a crescer a um nível superior à média europeia. Estamos hoje com um nível de crescimento que é apenas ultrapassado, do ponto de vista negativo, pela Grécia. Estamos perante um quadro que permite verificar que esta estratégia, como sempre fomos alertando, não está a resultar e que não deve ser perdido qualquer tempo adicional para que se possa produzir uma correção de forma a proteger os portugueses dos riscos externos e dos riscos resultantes desta estratégia económica. Se o Governo não estivesse verdadeiramente em campanha eleitoral, já estaria a corrigir esta estratégia económica enquanto é tempo, de forma a criar todas as condições para a recuperação da economia, para a criação de emprego, para o reforço das exportações e para a atração de investimento. E, portanto, este Conselho Nacional serviu para, uma vez mais, e em especial atendendo aos últimos dados económicos de execução do primeiro trimestre e atendendo à comunicação feita hoje pelo Conselho das Finanças Públicas, que considera insuficiente e não credível o quadro económico 2016-2020,
fazemos, obviamente, o apelo a que o Governo do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV corrijam a estratégia económica, um modelo de desenvolvimento económico que é anacrónico, que assenta em reversões estruturais que retiram a capacidade de crescimento à economia e em políticas sociais, como se tem verificado nos últimos tempos, que são na área social e na área da educação retrógradas e preconceituosas. Este é, portanto, um Conselho Nacional em que o PSD fez questão de, por um lado, manifestar a preocupação quanto ao trajeto que está a ser desenvolvido e, por outro lado, exorta o Governo a que corrija esta situação enquanto é tempo, na medida em que os alertas que fomos lançando em tempo útil, infelizmente, se têm vindo a verificar. Ouviu-se aqui esta noite no discurso, nós não ouvimos, mas ouviu-se esta noite aqui no discurso do líder Pedro Passos Coelho dizer que o PSD não tem pressa de voltar ao poder. Pergunto se isto significa que, a partir de agora, a estratégia do PSD será, no fundo, dar tempo ao Governo para que existam provas inequívocas de que o modelo não funciona. A estratégia do PSD tem sido clara e transmitida de uma forma cristalina. O PSD venceu as eleições, mas a decisão tomada no Parlamento, no processo pós-eleitoral, criou uma maioria estável. Essa maioria tem-se verificado ser mais estável do que muitos intuíam no início. Não existe, portanto, nenhuma razão para que o Partido Socialista, com os partidos à sua esquerda, possam necessitar do apoio do PSD para o que quer que seja, na medida em que há uma responsabilidade total, uma corresponsabilização entre o Partido Socialista, o Governo e os partidos à sua esquerda. Julgo, portanto, que estamos perante verdadeiramente dois modelos de desenvolvimento económico. Os portugueses conhecem o nosso modelo. Era um modelo que procurava criar condições para a recuperação permanente dos rendimentos, um modelo assente na atração de investimento privado e externo, criando condições para mais exportações, criando condições para, através das reformas estruturais, ter um modelo de desenvolvimento assente na competitividade, na sustentabilidade e na solidariedade. E esse modelo estava a resultar. Há um outro modelo que está a ser concretizado naquilo que consideramos ser um padrão de uma internacional sirizista. É um modelo que, na vertente orçamental, é irresponsável, na vertente económica é anacrónica e na vertente social é conservadora e preconceituosa. Esse modelo está a ser concretizado, infelizmente não ligando de modo algum aos seus resultados práticos. O que se esperaria é que, apesar do Partido Socialista e dos partidos que consigo estão a governar, logo que verificassem uma falta de correção da sua estratégia, não teimassem nessa estratégia por preconceito ideológico ou por vontade de provar uma determinada visão ideológica, repito, de uma internacional sirizista e, pelo contrário, corrigissem a trajetória rapidamente para defender os portugueses dos riscos externos e dos riscos resultantes desta estratégia económica. O que este Conselho Nacional veio dizer é que as cartas são muito claras. Os portugueses conhecem a estratégia do PSD, seja por aquilo que fizemos, seja por aquilo que queríamos fazer. Sabem onde é que esperávamos estar neste momento. Esperávamos estar com mais crescimento, com mais emprego, com mais exportações, com mais reformas, com uma segunda vaga de reformas estruturais. Essa não foi a opção que a atual maioria constituída no Parlamento seguiu. É da sua inteira responsabilidade a correção desta estratégia. O PSD faz o seu papel, escrutinando, avaliando, denunciando, propondo, intervindo, agindo, ouvindo. Esse é o papel de um partido que sente que pode servir os portugueses, tanto no governo como na oposição. Mas nada dispensa ao governo. É ao governo e à maioria que o suporta que impende a responsabilidade de corrigir rapidamente esta estratégia de desenvolvimento económico que já se verificou não funcionar e que precisa de uma alteração rápida. Manifesto a minha preocupação pela circunstância de ter percebido, por declarações recentes do Governo, que tencionam não fazer absolutamente nada para corrigir esta estratégia
até ao próximo Orçamento de Estado. Isto é, esperarão para que seja tarde demais para corrigir esta situação, para apresentar a sua visão alternativa. Isso não é aceitável. Nós sabemos que há um tempo para tudo e hoje já temos informações mais do que suficientes para perceber que é necessário uma correção dessa estratégia, que aliás o PSD sempre considerou que não iria funcionar. O PSD tem interesse em que seja rapidamente corrigida a atual trajetória económica e o modelo económico. O PSD não tem pressa absolutamente nenhuma. Quem tem de ter pressa numa resolução deste problema são os portugueses. Os portugueses sofreram muito durante um período exigente em que a responsabilidade orçamental resultou da irresponsabilidade, do despesismo, de uma visão estatizante e assistencialista da economia. Nós já experimentamos isto e não funcionou. Os portugueses não mereciam estar hoje a passar novamente por uma situação económica que acabará por poder resultar em mais austeridade e em mais sacrifícios. O que é importante não é saber se o PSD tem pressa ou não tem pressa. O que é importante é saber se o atual governo tem pressa ou não tem pressa em corrigir esta estratégia enquanto é tempo para evitar que os portugueses possam passar por novas dificuldades. Portugal não merecia estar numa situação de colagem novamente à Grécia. Portugal não merecia, os portugueses não mereciam estarem identificados novamente como um caso problemático na União Europeia. Portugal não merecia, e os portugueses não mereciam, que a economia não estivesse a crescer. Portugal e os portugueses não mereciam que o desemprego estivesse a aumentar. Isso sim, parece-me ser uma questão fundamental. O PSD não tem pressa, mas o Governo deve ter pressa para que os portugueses tenham acesso àquilo que merecem. Uma última questão. O PSD tem, neste momento, em discussão, no Conselho Nacional, duas moções. Uma sobre questões económicas e outra, precisamente, sobre a área da educação. Aquilo a que estamos a assistir na área da educação é muito preocupante. Nós sabemos que a educação é um elemento decisivo para a igualdade de oportunidades. Não é possível promover a igualdade de oportunidades, promover a mobilidade social sem uma aposta inclusiva, ambiciosa e exigente na área da educação. E, por outro lado, sabemos que nenhum país se pode desenvolver sem ter uma fortíssima qualificação e competências dos seus jovens. Nos últimos 6 meses, em apenas 6 meses, assistimos a várias operações de destruição de um edifício que foi construído durante muitos anos, seja na área da avaliação, seja na área da qualificação, seja no respeito pelos projetos educativos. Esta instabilidade que foi sendo gerada é naturalmente matéria de preocupação para todos aqueles que acreditam nos projetos educativos e na importância da educação. O PSD teve uma posição muito clara, seja sobre o modelo de avaliação, seja sobre a decisão do Governo sobre os contratos de associação. Consideramos que este Governo regressou a um período anterior à primeira revisão constitucional. Não deixa de ser paradoxal, mesmo retrógrada, uma abordagem que torna Marçal Grilo ou Maria Lourdes Rodrigues muito mais próximos do PSD do que do atual Governo. Eu espero também aqui que o Partido Socialista possa honrar a sua história, assegurar um modelo de educação inclusivo, exigente, ambicioso e que possa assegurar que toda a evolução que assistimos na área da educação, seja com revisões constitucionais, seja com lei de bases da educação, são respeitadas. Há muito tempo que desapareceu a ideia de que a educação pública, o serviço público, se confunde com o serviço estatal. Nós vivemos numa rede de serviço público onde participam vários projetos educativos, sejam os que são de propriedade estatal, sejam os que são de iniciativa privada ou corporativa. E este era um assunto arrumado há muitos anos, arrumado desde 1982. O PSD há muitos anos que considera que na área da educação
mais do que querelas ideológicas, devemos gerar soluções de estabilidade e de previsibilidade. Aquilo que aconteceu nos últimos 6 meses gera não só instabilidade para as famílias e para os alunos, como faz mesmo recuar a abordagem da rede educativa a um período anterior à primeira revisão constitucional. E também aqui esperamos que o Partido Socialista possa corrigir a sua trajetória. Muito obrigado. Muito obrigado.